Voltamos para o segundo bloco. Como trabalhar com pessoas difíceis é o assunto de hoje. Nossa conversa é com o consultor de empresas Kleber Rodrigues, especialista em liderança e motivação. Bem, Kleber, eu gostaria que você falasse agora sobre a chamada Organização dos Refugiados. O que é isso? A Organização dos Refugiados é um conceito, na verdade, desenvolvido pelo pessoal da equipe do Mil Palestras, onde eles abordam um fenômeno que é muito comum nas empresas. A Organização dos Refugiados acontece quando existe uma liderança dentro da empresa, uma pessoa que tem poder de influência. E eu quero lembrar que nós somos sempre influenciados pelas outras pessoas, às vezes em maior intensidade, às vezes em menor intensidade. Mas tem pessoas que têm um poder de influência muito forte. Elas já têm um certo carisma, já têm uma certa liderança, e as pessoas olham aquela pessoa como uma pessoa em que elas podem se espelhar. E aí, muitas vezes, essa liderança não tem um comportamento tão desejável. Ela tem um comportamento, às vezes, negativo, às vezes reativo, às vezes agressivo. E outras pessoas, quando começam a olhar aquele tipo de comportamento e ver que essa pessoa obtém resultados, elas começam a se espelhar nesse comportamento e falar, poxa, é assim que eu resolvo os problemas. Então, em pouco tempo, você tem uma empresa com um monte de amotinados, um monte de pessoa que está lutando contra a cultura anterior e está gerando uma cultura própria. Isso acaba gerando uma insatisfação muito grande, um clima de trabalho péssimo para as pessoas. Agora, isso, infelizmente, é muito comum. E como é que não é percebido no ambiente das empresas uma organização de refugiados como essa? Na verdade, percebido é. Só que nem sempre as pessoas se dão conta do risco que isso oferece para o clima organizacional. Muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, esse cara é muito cri-cri, mas não faz nada para melhorar. Ou, nossa, esse cara aqui, ó, o fulano já está copiando ele, está ficando igualzinho a ele. E a pessoa fica indignada com isso, mas não faz nada para melhorar. Então, o que a gente precisa fazer não é só perceber, é perceber e atuar de uma forma corretiva. A gente precisa conversar com essas pessoas, a gente precisa integrar essas pessoas ao processo, a gente precisa fazer com que essas pessoas se sintam valorizadas dentro do processo, porque assim elas baixam a guarda e a gente pode ter um clima mais ameno, a gente pode ter um trabalho muito mais eficaz. No setor privado ainda há alternativa, de repente, de dispensar essas pessoas. Agora, no setor público já fica mais difícil. Então, acho que esse tipo de aconselhamento, ele vale especialmente para o setor público brasileiro. Né? Com certeza, mas eu não esqueceria do setor privado, não. Porque demitir uma pessoa é muito custoso para uma empresa. Não só pelos encargos que ela paga, mas o custo de contratação, o custo de qualificar uma pessoa para aquele cargo. Então, tudo isso demora e é oneroso. Então, para as empresas privadas também, eu sempre aconselharia, num primeiro momento, tentar resolver o problema. Porque problemas sempre vão ter. E se cada problema que tiver, eu tiver que demitir alguém, claro, minha Nossa Senhora, a empresa não consegue trabalhar. Certo. Bem, agora eu acho que é o momento de a gente falar um pouco sobre aqueles tipos desagradáveis, aquelas verdadeiras pessoas difíceis. Tem até uma classificação, né? Os agressivos, os negativos, os dissimulados. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre cada uma dessas categorias. Claro. O agressivo é o mais comum. O agressivo é a pessoa que é mais irritadiça, que está com vários problemas, e esses problemas eclodem e ela explode de uma forma muito radical. O agressivo incomoda muito, violento muito mais as pessoas, porque ele é muito incisivo. Agora, muitas vezes o agressivo tem coisas boas, porque ele é muito mais aberto. Você entende de verdade aquilo que ele é. Então, ele não vai fazer jogo duplo. Você sabe exatamente o que ele pensa e por que ele pensa. Para lidar com o agressivo, a primeira coisa que, na verdade, para lidar com todos os tipos, a primeira coisa que eu digo que a gente precisa fazer é entender o outro lado. Entender o motivo que leva ele a agir dessa forma. Porque ele tem uma necessidade, ele tem uma carência. Até porque ninguém é agressivo em tempo integral, né? Exatamente, assim. Exatamente. Então a pessoa está sendo agressiva por alguma razão, ela tem algum objetivo, e o que você precisa fazer é conversar, dialogar e mostrar que juntos vocês podem alcançar esse tipo de objetivo. Existem outros tipos também, tem o cara dissimulado, tem a pessoa que é duas Esse caras. É mais perigoso. Esse é o perigoso. Esse é o perigoso porque é mais difícil de identificar. Então, às vezes, eu não sei que o cara é dissimulado. Ele encontra com você, bate nas suas costas, fala, oi, tudo bem? Como é que você tá, meu amigo? E quando dá as costas, ele faz uma campanha externa, ele começa a fazer aquele movimento, a Organização dos Refugiados, né, contra você. Certo, e o negativo? O negativo é um cara também que é um pouco perigoso, mas ele não é um cara mau na essência, não tem uma maldade na essência. Por exemplo, imagina que você sai para uma festa, fugindo um pouquinho do ambiente organizacional, mas acontece a mesma coisa no ambiente organizacional, e você vai numa festa para se divertir com seus amigos sábado à noite, encontrar aquelas pessoas que você não via há muito tempo, e você quer desfrutar um pouco de prazer nesse momento. E aí chega um amigo teu contando uma desgraça. Ah, eu fui assaltado, meu Deus do céu.
Daqui a pouco todo mundo na festa começa a contar a história de um assalto. Claro, uma coisa puxa a outra. E começa uma competição para ver quem teve o assalto mais desastroso, mais catastrófico. E lá se foi a noite. Lá se foi a noite. Você queria se divertir e acabou tendo um dia muito ruim. Então isso acaba com o teu dia, acaba com a tua disposição, acaba com o teu entusiasmo, com a tua alegria. Isso gera problemas na tua produtividade e gera problemas na tua saúde também, né? Claro. Então, quando as pessoas muito negativas sofrem muito mais fortemente a ação do cortisol, né? Que é o hormônio que nos ajuda no envelhecimento. Então, e elas acabam induzindo outras pessoas a sofrerem esses ataques também. O cortisol enfraquece o nosso sistema imunológico, então você fica muito mais vulnerável às doenças, envelhece, causa perda de memória, causa obesidade, causa insatisfação, então fere violentamente a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Bem, Kleber, nós falamos já bastante sobre essa questão de lidar com pessoas difíceis, mas eu acho que uma questão também que vale a pena você abordar é a questão de eu saber o meu próprio limite, né, para lidar com uma pessoa difícil. Eu tenho as minhas limitações, todo mundo tem as suas limitações, e é importante eu saber também até onde eu também, de repente, eu não sou um sujeito limitado no relacionamento e para poder entender também o que se passa com outra pessoa. Exatamente, exatamente. Muitas vezes a gente acha que a pessoa é difícil, mas é resultado do nosso comportamento. Então, primeiro, eu tenho que me entender. E a outra coisa é saber, quando a gente fala de limites, a pessoa pensa sempre até onde eu devo ceder. Certo. E a gente tem que ponderar, tem que ter aquela moeda de troca, conforme a gente disse. Então, são dois elementos importantes. Primeiro, o que eu tenho feito para a pessoa agir dessa forma comigo? Então, esse autoconhecimento é fundamental. E o autoconhecimento é a base da inteligência emocional, né? E a gente precisa primeiro se conhecer melhor, entender melhor o que a gente faz e por que as pessoas reagem dessa forma. E depois entender até onde eu posso ceder, até onde eu tenho que negociar, até onde eu tenho que, às vezes, forçar um pouquinho a barra, que pode ser parte do jogo, às vezes você tem que impor também. Não tem nada de errado nisso. O que tem de errado é impor se for uma coisa contra a ética, que vai prejudicar a pessoa. Mas em alguns momentos no relacionamento a gente precisa impor algumas coisas. Às vezes não tem tempo para pensar e para negociar. Mas aí tem a figura do assédio, e como administrar isso? É verdade. Na verdade, o assédio acontece quando tem uma repetição muito grande do comportamento. Sim. Agora, sendo uma vez ou outra, isso não é propriamente crítico. Mas o que a gente precisa fazer é abrir canais de diálogo para mostrar para a pessoa que muitas vezes você precisa ser enérgico, sim, mas isso é para o bem de todos. Imagina, por exemplo, uma vez eu estava conversando com um dos comandantes da Guarda Municipal lá do Rio de Janeiro, ele havia me falado do livro que ele havia lido, O Monge Executivo. Ele achava muito interessante e queria remodelar, queria que fizesse com que a Guarda Municipal fosse mais humanizada. Sim. E eu falei com ele, olha, realmente humanizar a liderança da Guarda Municipal é muito importante. Mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de um livro de liderança servidora, porque nem sempre eu posso ser um líder servidor. Por exemplo, numa situação de conflito, final de jogo no Maracanã, que no caso que era no Rio de Janeiro, final de campeonato, briga entre torcidas. Tem tempo para eu conversar com o guarda? Olha, você tem que ir para lá por causa disso, age dessa forma. Não tem tempo. Uma situação de conflito é a ordem, tem que ser autoritário. Faz isso, sabe por quê? Depois a gente conversa, mas agora faz. Tá certo. Depois sim a gente conversa. Então no momento que a gente é autoritário, sempre é bom depois você sentar com a pessoa, conversar. É um contexto, né? É um contexto, é um contexto. E ninguém consegue ser bonzinho, entre aspas. Bonzinho também é uma palavra que às vezes as pessoas acham que é exagerado. Mas ninguém consegue ser assim o tempo inteiro. Nós somos humanos. Ninguém é santo 100% do tempo. Então, quando a gente, por alguma razão, precisar ser mais enérgico, precisar se estressar, o que a gente precisa fazer é resolver isso depois, sentar, conversar e encontrar uma boa solução para esse conflito. Tá certo, Kleber. Nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos já já.